As ações da Ambipar estão sofrendo bastante em 2024. No entanto, as últimas notícias vindas da empresa são bastante animadoras e mostram que, de repente, a hora da virada para a Ambipar está muito mais perto do que a gente imagina. Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo sobre isso, tudo que a gente pode esperar da Ambipar para os próximos trimestres e também vou apresentar uma conta rapidinha do quanto eu acredito que tem de potencial na Ambipar se ela entregar tudo isso que ela está se propondo. Então vem descobrir tudo isso junto comigo, assiste o vídeo até o final e já aproveita, deixa o teu like e te inscreve aqui no canal. Como eu já comentei, as ações da Ambipar estão sofrendo muito em 2024. E eu acredito que isso se deve a três principais fatores. O primeiro fator é a má comunicação da companhia. A Ambipar é uma empresa que historicamente se comunica muito mal com o mercado e com os seus acionistas. Além disso, a alta alavancagem da Ambipar também é um grande motivo por trás dessa queda. A Ambipar é uma empresa que cresceu muito, principalmente via aquisições, e por conta disso, ela roda com uma estrutura de capital muito alavancada. No entanto, em um cenário de juros elevados e perspectivas bastante nebulosas com relação à queda desses juros, uma empresa alavancada como a Ambipar é tudo que o mercado detesta. E por fim, o terceiro motivo que está fazendo a Ambipar cair muito em 2024 é o ambiente geral do mercado. Nós estamos vivendo um momento de mercado muito curtoprazista, um mercado com pouca liquidez e que não está dando a mínima chance para aquelas empresas que têm uma tese de mais longo prazo, como é o caso da Ambipar. E para piorar ainda mais a situação, parece que grande parte do mercado tirou a Ambipar para Cristo. Eu digo isso porque hoje a Ambipar é a empresa da nossa bolsa com o maior percentual do seu free float alugado, ou seja, investidores short na companhia, apostando na queda de Ambipar. E na minha opinião, grande parte dessa cisma com a Ambipar tem a ver com a comunicação da companhia, que foi ruidosa, que foi ruim em diversos momentos do passado. No entanto, um ponto muito positivo é que a Ambipar claramente está trabalhando muito forte para melhorar essa comunicação com o mercado. Isso já ficou muito claro nos próprios releases de resultado da companhia, que hoje são muito mais claros e trazem muito mais informações do que antigamente. E também, há poucos dias atrás, a Ambipar realizou o seu primeiro Investor Day desde o seu IPO. E além disso, o Tércio Borleng Jr., que é o fundador, CEO e maior acionista de Ambipar, também deu a primeira entrevista para um veículo de comunicação desde o IPO da companhia. Esses dois pontos exemplificam perfeitamente como a comunicação da Ambipar com o mercado era muito ruim e agora parece que está dando uma melhorada. E mais do que isso, essas comunicações recentes da Ambipar trouxeram informações extremamente relevantes para todo mundo que acompanha o case. A principal informação, sem sombra de dúvida, e que já endereça o segundo grande problema da Ambipar, tem a ver com o guidance de alavancagem dado pela companhia. No Investor Day, a Ambipar divulgou um guidance, uma projeção para o mercado, onde ela se compromete a atingir um patamar de pelo menos 2,5 vezes dívida líquida pelo EBITDA até 2026. E poucos dias depois, na entrevista dada pelo Tércio Borleng ao Brasil Journal e também em um fato relevante divulgado pela companhia, a Ambipar melhorou esse guidance. A empresa agora se compromete a atingir um patamar de 2,5 vezes dívida líquida pelo EBITDA em 12 meses. Ou seja, me parece que a empresa está muito confiante nessa desalavancagem. Mas qual é o plano da companhia? Como eles pretendem desalavancar? A principal medida, e para mim uma das principais, tem a ver com a eficiência tributária da companhia. Como eu já comentei, a Ambipar cresceu comprando muitas empresas, foram 74 aquisições para ser mais preciso. Só que a estrutura societária da Ambipar acabou ficando muito bagunçada. E por conta disso, a Ambipar acaba pagando mais imposto do que deveria, o que acaba tirando dinheiro do caixa da empresa. E agora, a Ambipar vem trabalhando muito fortemente, inclusive contratando consultorias internacionais para melhorar a sua eficiência tributária. A empresa estima um ágio de mais ou menos 1,8 bilhão de reais que ela pode conseguir com essa melhora tributária. Além disso, a empresa tem mais ou menos 600 milhões em prejuízos fiscais acumulados que serão utilizados nos próximos anos. E por fim, a Ambipar hoje tem uma carga tributária na casa de 40%.
E a meta é justamente através desse ganho de eficiência e dessa reorganização societária e tributária, baixar essa alíquota de imposto para pelo menos 25%. Além disso, a Ambipar agora está trabalhando com muita força em buscar incentivos tributários tanto do governo federal quanto do governo estadual. A Ambipar é uma empresa que está presente e tem plantas em diversos estados do nosso país. E muitos desses estados oferecem incentivos tributários, incentivos fiscais para as empresas. Hoje, a Ambipar basicamente não aproveita nenhum desses incentivos. E a ideia da companhia a partir de agora é realmente aproveitar esses incentivos que são direito da empresa, uma vez que ela está investindo naquela região. E isso também pode trazer ganhos interessantes para a companhia. Um ponto que me chamou bastante a atenção e não estava no meu radar é a possibilidade da Ambipar vender ativos ociosos e colocar esse dinheiro no seu caixa, diminuindo a alavancagem. Na entrevista do Tércio, ele comentou que a companhia pretende vender alguns caminhões, algumas máquinas e outros ativos que estão ociosos. A ideia da Ambipar é fazer aquele processo de vender e alugar os ativos novamente quando tiver essa demanda. E na minha opinião, essa é uma medida muito interessante, porque vai realmente melhorar a eficiência operacional e de custos da Ambipar. E por fim, outro fator que também vai ajudar a Ambipar a desalavancar é a própria geração de caixa da companhia. E um ponto muito importante sobre a geração de caixa livre da Ambipar é que nessa entrevista do Tércio, ele comenta que já acredita que a empresa vai ter uma geração de caixa livre no quarto trimestre de 2024. Nas minhas contas, a Ambipar começaria a ter essa geração de caixa apenas em 2025. Mas, se o Tércio está falando, é muito importante nós acompanharmos para a gente ver se realmente a empresa vai entregar essa geração de caixa já nesse ano. Além de todos esses pontos sobre a desalavancagem da Ambipar, que realmente é algo extremamente importante, a empresa também divulgou outros guidances bastante relevantes. A Ambipar divulgou que pretende crescer em 10% a sua receita nesse ano e também que pretende aumentar a sua margem EBITDA. Hoje, a margem EBITDA da Ambipar é na casa de 30% e a empresa espera crescer esse número para mais ou menos 33% de margem EBITDA. E como se não fosse o bastante, além de todos esses guidances que eu já comentei, a Ambipar também divulgou hoje um programa de recompra de ações. Nesse programa para recompra de ações, ficou estipulado que a Ambipar pode adquirir até 37% das suas ações em circulação, o que dá mais ou menos 20 milhões de ações e um valor total de 160 milhões de reais, o que é o valor disponível nas reservas legais da companhia. É claro que a Ambipar não vai fazer essa recompra toda de uma hora para outra, mas esse é um movimento bastante importante e emblemático, porque mostra que a companhia realmente entende que o valor atual das suas ações não condiz com o valor da empresa, não condiz com a realidade da companhia. No entanto, sendo aqui bem sincero com vocês, essa parte da recompra, para mim, é a informação menos importante dos últimos dias. O que realmente importa para mim e o que realmente me deixou empolgado foi, primeiro, a empresa ter uma convicção de que vai desalavancar em 12 meses e, segundo, essa perspectiva de geração de caixa já no quarto trimestre de 2023. Essas medidas, assim como todas as outras que eu já comentei, são muito importantes e podem destravar um potencial gigantesco na Ambipar. Isso porque atualmente a Ambipar é uma empresa extremamente descontada quando a gente compara ela com os seus pares. Só para a gente ter uma ideia, a mediana das empresas desse setor, dos pares da Ambipar, negocia mais ou menos 17 vezes EV/EBITDA, enquanto a Ambipar hoje negocia a 4 vezes EV/EBITDA, sendo que a Ambipar tem uma das maiores margens EBITDAs entre os seus pares e também tem uma alavancagem que está bem dentro da média do setor. Esse gráfico mostrou claramente como a Ambipar está descontada com relação aos seus pares, mas eu tenho certeza que grande parte da culpa pela empresa estar tão barata atualmente é da própria companhia, que, como eu já comentei, se comunicou muito mal com o mercado, foi até ausente de certa forma, mas o ponto positivo é que parece que a Ambipar realmente tomou consciência disso e agora está correndo atrás do prejuízo. E como eu comentei, se a companhia entregar tudo isso que ela está se propondo, ou boa parte disso, o potencial é gigantesco. Vamos fazer umas continhas aqui.
Em 2023, a Ambipar teve um EBITDA de mais ou menos 1.437 bilhões de reais. Atualmente, o market cap, o valor de mercado da Ambipar, está em 1.580 bilhões de reais e o EV, o Enterprise Value, o valor de firma da companhia, está em 6,2 bilhões. Ou seja, a Ambipar negocia a 4 vezes EV/EBITDA. Se a gente imaginar um crescimento de 10% no EBITDA para 2024, a Ambipar vai ter um EBITDA de mais ou menos 1.581 bilhões de reais. Vamos imaginar que no final de 2024 a dívida da Ambipar continue a mesma que é hoje e não mude nada, só para simplificar a conta e mostrar para vocês o tamanho do potencial da empresa. E também no final de 2024, vamos imaginar que a Ambipar consiga entregar boa parte das medidas que ela está se propondo. Lembra do que eu falei anteriormente? A Ambipar negocia 4 vezes EV/EBITDA, enquanto a mediana do setor negocia mais ou menos 17 vezes EV/EBITDA. Obviamente que na minha conta eu não vou colocar a Ambipar a 17 vezes EV/EBITDA, mas vamos imaginar que a Ambipar sofra esse re-rating, sofra essa reprecificação de múltiplo e passe a negociar a 5 vezes EV/EBITDA. Nesse cenário que eu comentei, com crescimento de 10% do EBITDA, a dívida seguindo estável, a Ambipar teria que subir 100% dos preços atuais para negociar a 5 vezes EV/EBITDA. Se fosse para negociar a 6 vezes EV/EBITDA, a ação da companhia teria que subir 200%. E assim por diante. É uma conta até muito simples de se fazer. Isso demonstra o tamanho do potencial que tem a Ambipar. Obviamente, a companhia precisa entregar isso que ela está se propondo, principalmente a desalavancagem e a geração de caixa, que são os pontos nevrálgicos para qualquer empresa. Como eu já falei aqui inúmeras vezes para vocês, tem muita gente que não gosta do case de Ambipar, seja por cisma, por birra ou desconhecimento, preguiça de conhecer melhor a empresa. Mas eu gosto bastante do case de Ambipar, acho que é uma empresa que tem muito potencial para médio e longo prazo e caso ela entregue boa parte dessas medidas que está se propondo, também vai ter um potencial muito interessante já no curto prazo. Então podem ter certeza que eu vou acompanhar no detalhe os próximos resultados da Ambipar, justamente para ter certeza de que a empresa está no caminho certo para cumprir com esse guidance, para entregar as medidas que ela está se propondo. E enquanto eu faço isso, você também deveria fazer uma coisa muito importante, que é conferir os links tanto aqui na descrição quanto no comentário fixado desse vídeo. Ali tem o link para minha assessoria de investimentos e para minha mentoria individual. A assessoria de investimentos é para aqueles investidores que tenham um patrimônio de no mínimo 300 mil reais e queiram a minha ajuda no dia a dia do mercado, seja para montar uma estratégia, para definir uma alocação ideal para a tua carteira e, obviamente, para escolher quais ativos, quais teses se encaixam melhor de acordo com a tua estratégia. Agora, se você ainda não tem os 300 mil reais investidos e mesmo assim quer ter a minha ajuda, o mais indicado para você é a minha mentoria individual. Portanto, confere os links, vê qual das duas opções se encaixa melhor para você, clica ali e preenche o formulário que eu mesmo vou entrar em contato contigo para a gente conversar melhor. E também, por fim, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e de compartilhar esse conteúdo com todo mundo, com quem tu quiser, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.